Em uma sociedade tão focada no indivíduo, é natural que a gente deposite o valor da liberdade de expressão no direito sagrado do indivíduo de dizer o que quiser. Mas como artista, eu digo que esse é um valor secundário. O artista, no fundo, é coadjuvante de uma história maior. Até a própria seleção brasileira, né, foi ocupada. Isso é uma das coisas que ajuda a explicar por que uma ditadura não serve, né? Eu acho que o Zagallo acabou indo muito ao encontro dos interesses do Brasil, do poder naquele momento, por ser esse conservador que é. Um conservador ele claramente é. Sempre tem essa discussão, será que os militares interviram para o Zagallo chamar o Darío? Véspera da Copa, o João Saldanha é demitido porque supostamente discordava, né, de que forças externas convocassem na seleção brasileira. Vem o Zagallo e convoca um nome que talvez fosse um nome aclamado por essas tais forças externas. Ponteiro esquerdo nacional virou a bola. Quem ou não, vamos chegar lá! Vamos ganhar isso! Vocês vão ter que me engolir! Mas era um momento de uma tensão muito grande. E havia também, como parte da ditadura, a censura. Então a imprensa passava maus bocados, né? E toda a cultura, de uma maneira geral. À medida que passa o tempo, tendo o poder, ela vai entrando em todos os setores da sociedade. No supermercado, a imprensa e o esporte, o futebol no nosso caso, é uma visibilidade muito grande. A repercussão de tudo que acontece no esporte é muito grande, né? Afonso, 25 anos, estudante de medicina, meio-campista. Nenhum supercraque brasileiro é dono de seu passe. Em pouco mais de um ano, Afonsinho passou a capitão do time. Aos 21 anos, ele era mais um ídolo que a torcida do Botafogo queria ver na seleção. Destacou-se entre os juvenis, chegou à seleção carioca e só então aceitou assinar o primeiro contrato profissional. E aí eu subi profissional e no meio da minha passagem pelo Botafogo, o Zagallo passou a ser o treinador, né? Mas no meio dessa passagem, eu já tinha deslanchado na minha carreira como jogador, já estava projetado, e no arranjo que o Zagallo fez no time do Botafogo, né, aconteceu essas diferenças, né? O Zagallo tinha aquela forma de organizar o time, né, com um volante fixo e um ponto esquerda voltando. Então, com a subida do Carlos Roberto e a chegada do Paulo César, né, eu fiquei sem espaço. E eu, declaradamente, sou socialista. Então, era uma incompatibilidade em termos de ideia. E teve até um caso envolvendo seu cabelo, sua barba, né? É até engraçado, né? Por incrível que pareça. Então, mas isso foi um pretexto. Era
era um momento político da vida nacional muito complicado, uma ditadura militar, e eu era estudante também de medicina, né? E então havia essa preocupação no ar, e eu, como era comum daquela época, né? Então eu deixei crescer o cabelo e a barba, treinei normalmente com um grupo e tal. E quando foi chegando no final do treinamento, aí o dirigente, né, compareceu e tal, e chamou a mim e ao Zagallo num cantinho assim do córneo das sociais do antigo campo do Botafogo, né? E essa foto é até muito interessante, quer dizer, ele dizendo, aí o pessoal ainda estava lá batendo bola, não sei o quê, e aí disseram, olha, você não está vendo aí os seus companheiros, não tem ninguém parecido com você, você está parecendo um tocador de guitarra, um cantor de iê, que era o rock na época, iê, né? Eu olhava para um, olhava para outro, não via sentido naquilo, né? Porque não tinha nada, uma coisa a ver com a outra, né? Era mais uma imposição daquele momento social que a gente atravessou. E então, tá certo, acho que está. Aí eu fui, no outro dia eu voltei, foi aí que eles deixaram a ordem na rouparia para não me dar material, eu não poderia treinar. Foi passando o tempo, eu tentei sempre de todas as maneiras resolver cavalheirescamente, administrativamente e tal, mas aí eu não podia, né? E a situação era essa, quer dizer, a minha profissão, jogador de futebol, eu fiquei com o contrato suspenso por aquela questão do passe. O clube, eu não me transferia, o clube não vendia o meu passe e nem sequer emprestava, né? Aí foram acontecendo crises por conta disso. Eu não saía, acabava um contrato ou mudava uma diretoria, né? E eu preso sem poder avançar com a minha carreira. Esse foi, né, foi o que aconteceu, isso aí que marcou mais o meu relacionamento com o Zagallo. Ele criou uma briga com o Afonsinho, né? Uma briga com o Afonsinho que eu particularmente achei que ele estava errado. Ele adotou uma posição muito intransigente e muito exagerada. Ele criou uma celeuma por um assunto que chama-se fazer tempestade em copo d'água. Pô, o cara é cabeludo. Pô, conversa com o cara, vê se ele diminui um pouco, mas não vai proibir o cara de jogar. E o Afonsinho ficou moído. Só que o Afonsinho era estudante de medicina, então não está lidando com qualquer um. Peraí. Eu tinha a minha convicção, a minha formação, e o que era forte, verdadeiro dentro de mim, eu não pude abrir mão, entendeu? Eu fiz questão de me situar. O que eu fiz foi me situar dentro de uma confusão, né? O Afonsinho começou a brigar e conseguiu o passe livre na justiça. Saiu do Botafogo, não precisou pagar nada. Quem comprou, pagou a ele. É isso aí. Mas o Afonsinho, sem dúvida, é um cara muito importante na história do futebol brasileiro, na profissionalização dos direitos do jogador, né? Porque o Afonsinho sempre foi um cara muito inteligente. Profissional, ele não pode se transferir, não pode ir para uma outra empresa que pretenda o seu serviço, né? E o clube nem recebia, nem jogava e nem saía. Quer dizer, eu não tive outro recurso senão ir à justiça para, em última instância, garantir meu dinheiro, meu sustento até em última análise, né? E nessa condição eu obtive o passe livre e segui minha carreira. Mas nenhum supercraque brasileiro é dono do seu passe. Só Afonsinho.
E em janeiro de 1969 foi anunciado o João Saldanha como técnico da seleção. Surpresa total de todo mundo, do próprio Zagallo, que externou publicamente a surpresa dele, né? Dizia, eu me sentia apto, por todo o trabalho que eu vinha fazendo, eu imaginava que eu seria o técnico. E ele dizia, nossa, um cronista esportivo ser o técnico da seleção, tudo bem que o João Saldanha já havia sido jogador, já havia sido técnico do Botafogo e até diretor do Botafogo. Aí ele dizia, mas mesmo assim é um cronista. E este sim era um comunista de carteirinha, no sentido de ter carteirinha do Partido Comunista Brasileiro. Eu não entendo como é que deixaram o João Saldanha ser o técnico da seleção, alcançar o sucesso que alcançou nas eliminatórias de 1969, com 100% de aproveitamento. Mas por que ele foi escolhido? Né? Ele era um comunista convicto, ele era simplesmente o maior crítico da seleção brasileira, porque ele era comentarista de rádio e TV do Grupo Globo, né? Mas ele é escolhido meio que para calar o maior crítico da seleção, só que ele se dá muito bem nas eliminatórias. Saldanha foi quem classificou o Brasil depois de 66, porque até então, depois de 66, ninguém queria pegar a seleção brasileira para ser treinador, eu quero dizer, ninguém queria. Chamava não. Até que o Saldanha, não sei se vocês viram o Saldanha, falou, olha, esses caras, que o Saldanha era direto assim, né? Esses caras estão se recusando a ser treinador da seleção brasileira. Ô, seu fulano de tal, seu Beltrano, se você me convocar, ele sempre tinha o papel aqui. E eu quero dizer, eu já tenho as minhas 22 feras aqui. Eu sei que eles me chamaram assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu time não gosta. E o primeiro momento de João Saldanha foi bom na seleção. Foi criado aquilo que se chamou de as feras do Saldanha, que é uma equipe que resgatou a confiança, né, da torcida na seleção. Ele montou de fato uma base para a próxima Copa de 1970, que o Amor Moreno não tinha conseguido fazer. Ele falou, olha pessoal, agradeço vocês estarem aqui, mas desde já vou dizendo para vocês, vocês são as minhas 22 feras, mas os meus 11 titulares, aí foi aqui no bolso, tirou um papel, meus 11 titulares são esses aqui que eu vou ler agora para vocês. Só mudarei por motivo de expulsão ou contusão, olha só. Que personalidade, né? Acabaram chamando o Saldanha fez um trabalho extraordinário. Né? O Brasil se classificou invicto. Não perdeu para ninguém. E aí, nesse grupo do Saldanha, surgiu, então, um jogador com o nome de Jair Ventura Filho, Jairzinho. Que jogador, hein? Eu tenho saudade dele, tá sabendo? Que jogador. Para quem conhece a história do João Saldanha, ele era uma pessoa de temperamento forte, verborrágico, muitas vezes agressivo, e as coisas começaram a desandar aí. E realmente, naquela época, pelos relatos, temia-se que o Saldanha talvez utilizasse os microfones no México para, por exemplo, denunciar tudo que estava acontecendo no Brasil. Tortura, perseguição política, desaparecimento de pessoas que eram contra o regime militar. Agora, na virada de 69 para 70, o Saldanha começa a incomodar os militares, porque eles começaram a pensar o seguinte, e se ele for campeão do mundo? Como é que o Brasil pode ser campeão do mundo com um comunista no comando da seleção? Né? Então, ele começa também a se complicar, ele começa a falar que o Pelé está cego, ele tem a grande polêmica do Darío, da convocação do Darío, que ele fala em palavras, né, que eu e o presidente, a gente se entende bem, nós somos do Rio Grande do Sul,
mas eu cuido da minha seleção e ele cuida do ministério. Isso obviamente não pegou mal, foi uma crítica que o regime militar não aceitou. Coincidentemente também o presidente da Estados Unidos está no Rio Grande do Sul. E ele parece ter sugerido o nome de Dario para ser convocado. O que você acha da sugestão do presidente? O Brasil tem 80 ou 90 milhões de torcedores e gente que gosta de futebol. É um direito que todos têm. Aliás, eu e o presidente, ou o presidente e eu, temos muitas coisas em comum. Somos gaúchos, somos gremistas, gostamos de futebol e nem eu instalo o ministério, nem o presidente instala time. Você está vendo que nós nos entendemos muito bem. Aí teve a gota d'água que ele entra na concentração do Flamengo, armado atrás do Justric, que era o técnico do Flamengo, que tinha feito críticas ao Saldanha, né? O Saldanha é demitido em 14 de março de 70, não por acaso. O time não estava jogando bem, ele estava tritado com o Pelé até por essa bobagem da questão da miopia, e principalmente no dia... Ele foi demitido numa terça-feira, na sexta-feira anterior, ao ouvir a milionésima crítica do Omão, o treinador Justric do Flamengo, o Saldanha, quem nunca, pegou uma arma e entrou armado na concentração do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, brigou com o segurança da concentração, entrou armado, por sorte, acho que o Justric ouviu o barulho e saiu, e o Saldanha entrou armado. No dia seguinte, o Flamengo prestou, como deveria, claro, uma queixa-crime no sábado. Houve uma pressão danada para que ele saísse e saiu, porque, como vemos, era como se hoje, sei lá, o Fernando Diniz fosse tomar satisfações com o Tite, treinador do Flamengo, né? E demorou até, houve um certo estranhamento, eu estranho hoje, claro, passado tanto tempo, que pouca gente se estranhou de uma situação que também não era normal para o Saldanha. O Saldanha já tinha feito coisa parecida com o goleiro Manga, de seleção brasileira, da Copa de 66 e do próprio Botafogo. Então não era normal o Saldanha aparecer armado para tomar satisfações. Mas convenhamos, treinador da seleção brasileira, há 3 meses de uma Copa do Mundo, a invadir a concentração do Flamengo para ir atrás do treinador do Flamengo, não tinha ambiente. E quem que vai ser o técnico, né? Aí chamam o Zagallo, que tem um perfil muito mais apaziguador. O Zagallo não vai entrar em polêmica, o Zagallo não vai fazer crítica. O Zagallo já era um nome forte, um bicampeão, com um livre trânsito, muito amigo de membros influentes da comissão técnica, como o Dr. Lídio de Toledo, preparador físico Admildo Chirol, enfim, muito próximo a essa turma. Natural que ele aceitasse um convite que também fizeram a Dino Sani, se especulou o Autoglória, mas que acabou aceitando e topando em 16 de março de 70, foi o Zagallo. E isso desencadeou uma resistência que, no meu modo de ver, não tem razão de ser, mas uma resistência de setores da esquerda brasileira em relação ao Zagallo. Porque o Saldanha era um militante político, inclusive. Mudou do 880 do Saldanha para o Zagallo. Mas a gente nunca vai saber disso, né? O Zagallo nunca admitiu isso publicamente, que ele realmente levou o Dario, que eu acho que é o único jogador que se enquadra nessa história de que ele teria sido convocado para agradar o presidente da República. E é curioso que a comissão técnica da seleção em 70 era composta de militares. Né? Sim. O Coutinho, o capitão Cláudio Coutinho, o Chirol. A formação era militar, a própria treinava-se na escola do Exército. A história de que o Zagallo foi convidado dentro de um automóvel nas proximidades, né? Obviamente que o Zagallo nunca vai admitir isso, mas eu até acho que ou pediram para ele levar o Dario, ou ele falou, peraí, eu vou levar esse cara para eu não ter nenhum tipo de problema. O Zagallo sempre foi um cara também, assim, sempre teve uma característica, não digo oportunista, mas era uma pessoa que sabia aproveitar bem as situações e as oportunidades. Porque o Médici foi ver um jogo do Atlético e o Dario fez gols e ele elogiou muito o Dario e falou que queria ver o Dario na seleção. E o Dario foi convocado. Mas essa questão do posicionamento político ficou muito clara porque pelo menos não só o Zagallo, mas muitos daquele time, daquela preparação, se não eram a favor, pelo menos contribuíram muito por baixo com a omissão. Tudo tinha uma preparação militar, o corte do cabelo
dos jogadores, a questão do Médici estar junto com os jogadores na partida, na chegada, tudo foi muito influenciado naquele momento. Uma maldade, para não dizer uma sacanagem, até de conotação ideológica, dizer que o Zagallo primeiro derrubou o Saldanha em 16 de março de 70, perdão, em 14 de março de 70, dizer que ele tinha conluio com os militares, não. O Zagallo podia até ter afinidade política, mas em nenhum momento ele deve ter usado do seu prestígio. Mas eu acho que o Zagallo acabou indo muito ao encontro dos interesses do Brasil, do poder naquele momento, por ser esse conservador que é. Um conservador, ele claramente é. Primeiro, eu daria um senhor centroavante, né? Um cara genial, né? Célebre frase, não existe gol feio, feio não fazer gol, né? Eu daria um cara maravilhoso até hoje para qualquer ambiente. Então eu quero deixar o Dario de lado. Mas ele mesmo falava, o que eu estou fazendo aqui no meio dessas feras? Até hoje ele brinca, é um sujeito admirável, maravilhoso. Não se pode falar nada contra o Dario, mas você pode falar a favor, contra a questão dele estar naquele grupo. Então assim, e por uma questão física, o Zagallo falava, ó, a gente vai enfrentar as seleções europeias, ainda que tem altitude, calor e tal, eu quero ter 2 pontas de lança mais enfiados. Era a ideia, filosofia tática, técnica dele, que eu posso discutir, mas era a ideia dele. Essa história esse mito que foi criado, que o Médici convocou o Dario, não é bem verdade. Eu acho, sim, que o Zagallo sempre trabalhou com um certo pragmatismo. E se a convocação do Dario seria condição para assumir a seleção brasileira, eu acho que ele aceitou. Aceitou, mas o Dario foi convocado, mas não botou o pé na bola. O Zagallo não foi assim cortês com o João Saldanha, na verdade. O Saldanha tem que ser reverenciado por isso, por ter montado aquela base que depois foi para a Copa, e o Zagallo fez as mudanças que ele tinha que fazer. Eu lembro que na pré-eleição ele falou, olha, eu vou quebrar um tabu, eu vou jogar com vocês os 5, ele foi falando. Esse é o técnico de seleção brasileira. E é isso que o Zagallo entende desde o primeiro momento, lá em 70, que forma a seleção mais encantadora de todos os tempos. Simplesmente isso. No senhor time foi a melhor seleção de todos os tempos e muito por mérito do Zagallo.